Que Deus, Espírito Santo, que nos conduziu à fé, na maioria das vezes através do nosso pai, da nossa mãe, também nos abençoe nesse momento que nós queremos meditar na sua palavra, especialmente no evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus filhos são meu maior tesouro. Eu acredito que muitos pais dizem isso. Às vezes a gente vê no Instagram, Facebook, o pessoal postando coisas, né? Pais, mães postando foto dos filhos, e aí coloca assim, é muito amor, né? Muito amor, né? Coisa maravilhosa que Deus deu para nós, um filho, uma filha. Então essa é uma afirmação de que os filhos são meu maior tesouro, que certamente está na boca de muitos pais, talvez de todos os pais que estão aqui. E é verdade, os filhos são um tesouro. A Bíblia diz assim, que os filhos são herança do Senhor. Mas olha que triste, no mundo de hoje, para muitos pais, os filhos são um estorvo. Os filhos são algo indesejado. Para muitos pais, o desejo é que esse filho nem nasça, que ele seja descartado antes de nascer. E também há muitos filhos abandonados por aí, sem nenhuma compaixão. Aqui talvez a gente não vê tanto, né? Mas a gente teve, mês passado, eu e a Neide, lá no Rio de Janeiro. E cidade grande, Rio, São Paulo, Buenos Aires, onde eu morei. Que coisa triste. Ver crianças na rua, abandonadas. Porque tem pais que não estão nem aí para os seus filhos. Para uns, talvez hoje não é tanto, mas antigamente talvez era assim. Para alguns, ter filhos era talvez um mal necessário, porque era ter mais filho para trabalhar na roça. Era ter mais mão de obra grátis, né, de certa forma, ter bastante filho. Eu vi e ouvi gente, eu não sei se aqui no Brasil é tanto, mas quando eu morei na Argentina, muita gente tinha esse pensamento. Quanto mais filhos eu tiver, mais Bolsa Família o governo me dá. Então, quando eu ia às vezes no banco, lá no começo do mês, estava aquela fila de gente, cheia de crianças para receber dinheiro do governo. Então, filho, de certa maneira, era uma maneira de aumentar a renda, ainda que fosse pouco. Então, meus irmãos, nesse dia que nós lembramos o Dia dos Pais, e nós estamos aqui como pais e filhos cristãos, queremos ouvir Jesus nos falando no Evangelho sobre um outro tesouro muito mais importante do que os nossos filhos, muito mais valioso, mas é um tesouro que Ele quer dar para os nossos filhos. É um tesouro que Ele quer dar para todos os seus filhos. Ele quer dar para todo o seu povo. E Ele chama esse seu povo, que somos nós, de pequeno rebanho. Jesus diz lá, em outras palavras, guardem o verdadeiro tesouro. E qual é esse verdadeiro tesouro? Nós sabemos, mas não custa a gente lembrar. O verdadeiro tesouro é aquele que é o centro da Bíblia. É o centro da fé cristã. Deve ser o centro da nossa vida cristã. É o centro do ensino da igreja luterana. É o que cada um de nós tem a oportunidade de estudar, de conhecer, de crer em cada culto, em cada estudo bíblico, em cada grupo da igreja. O verdadeiro tesouro, na verdade, é uma pessoa. O verdadeiro tesouro é Jesus Cristo e a sua salvação.
Lá na língua que foi escrito o Novo Testamento, né, em grego, a palavra usada, ela é quase igual em português. Essa foi adaptada para o português, é tesauron, tesouro. E aí Jesus diz no texto assim, olha, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, onde a traça não corrói. Então, meus irmãos, o verdadeiro tesouro que nunca acaba, nunca envelhece, não pode ser roubado nem destruído, não termina nunca, é o tesouro guardado no céu. É a vida eterna no reino de Deus, o reino que Ele nos dá através do Seu Filho, que Ele sacrificou na cruz por nós. Então o tesouro é o próprio Jesus e a sua salvação. Guardem esse tesouro. Esse tesouro, meus irmãos, todos nós aqui, pais e filhos, ou talvez a maioria de nós, né? Nós recebemos esse tesouro a primeira vez no dia em que o nosso pai, a nossa mãe e os nossos padrinhos levaram a gente para ser batizado. Ali nós somos unidos com Cristo, recebemos o tesouro da sua salvação pelo seu Espírito Santo, de graça e pela misericórdia de Deus. Hoje, meu irmão, minha irmã, esse tesouro continua sendo dado gratuitamente para cada um de nós, na palavra de Deus, na Santa Ceia, que nós recebemos, né, como filhos do Pai de amor. Então eu coloquei o tema aqui, né, resumindo o que Jesus diz, guarde o verdadeiro tesouro. Agora, como é que a gente guarda? Como é que a gente guarda o verdadeiro tesouro? Como é que nós pais, falando dos homens que estão aqui, que são pais, como é que nós guardamos esse tesouro? Como é que nós ensinamos nossos filhos a guardar esse maravilhoso tesouro? E aí o próprio texto nos mostra, Jesus diz como fazer isso. Ele diz, guardem o tesouro verdadeiro fazendo duas coisas principais. Invistam no que é seguro e vigiem sempre. Então, primeira coisa para guardar esse tesouro, que é a salvação, é investindo no que é seguro. O que é investir? Eu acho que a maioria dos pais sabe o que é investir, né? É você aplicar dinheiro, tempo ou trabalho em alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que investe o seu dinheiro em, sei lá, poupança, investimentos lá no banco. Tem gente que compra gado. Tem gente que compra pouco mais de terra, né? Investe em produzir talvez mais café. Tem gente que investe em imóveis, né? Compra um apartamento, uma terra para alugar. Tem gente que investe em ouro, né? Porque o ouro sempre é valorizado e assim por diante. Agora, na fé cristã, na vida cristã, o que é investir no que é seguro? Então, eu vou começar falando o contrário. O que é um mau investimento? Mau investimento é como nós, quando cristãos, quando nós colocamos os nossos esforços, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, os nossos bens, o nosso tempo, em primeiro lugar em coisas passageiras, coisas incertas, coisas que não levam ao tesouro do céu. Então, se estamos fazendo isso, isso é um mau investimento. Eu investi muito mais nas coisas deste mundo que terminam e na vida deste mundo que termina. Então, investir no que é seguro é o contrário. É você investir no reino de Deus. Ou seja, eu estou dizendo aqui, ou Jesus está dizendo, pegue tudo que você tem e dê para uma igreja. Não. Mas é você aplicar tudo que Deus dá para você, acima de tudo, em primeiro lugar, em Jesus no seu reino. Sem ficar com medo de que vai faltar o que você precisa para viver. Porque como Jesus mostra aí no texto, Deus cuida de nós. Deus dá o que a gente precisa. Nem sempre tudo que a gente quer. Igual a gente com os filhos, né? Nem sempre você dá tudo que teu filho
quer, mas o que ele precisa, você vai fazer o possível para dar para ele. Se nós colocamos o reino de Deus como prioridade, ele diz, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Então nós podemos guardar o verdadeiro tesouro, meus irmãos, investindo no que é seguro. Isso porque Jesus diz ali no texto, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar a vocês o seu reino. Veja que coisa maravilhosa, que coisa confortadora. Deus, o Criador de tudo, o nosso Salvador, Ele tem prazer, Ele se alegra de dar para nós, ovelhas fracas, né? Um pequeno rebanho de pecadores, de dar para nós o seu reino eterno, a sua salvação eterna. Então, guarde o verdadeiro tesouro. A outra forma de a gente guardar esse tesouro, e vamos pensando, meus irmãos, né? Tudo isso aqui, vamos pensando, especialmente hoje os pais. Como é que eu aplico isso para os meus filhos? A segunda forma é vigiando sempre. Jesus mostra, né, o que é vigiar, ele conta a história de um patrão que foi para uma festa de casamento, e ele diz, olha, felizes os empregados que quando o patrão chegar já vão lá abrir a porta, não estão dormindo. E ele fala, olha, se o dono da casa soubesse que hora que vem o ladrão, ele ia ficar pronto, né, para o ladrão não entrar. Então Jesus está destacando a prontidão, você estar sempre pronto. Quer dizer, viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje, porque isso é possível, a gente não sabe. Esteja vigiando. Ele diz, fiquem preparados para tudo, fiquem com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Por que ele diz isso, né? Vocês veem essa roupa que eu uso aqui? Quem assiste filmes bíblicos, né, ou assiste aquelas séries Escolhidos, vê que eles usavam túnicas assim. E aí quando a túnica era comprida, se a pessoa tivesse que sair correndo, fazer algum serviço, ela podia pisar na barra da túnica. Então o que era estar preparado? Era você levantar a túnica e amarrar ela bem com o cinto, para você poder ficar pronto para agir. Então ele está dizendo, olha, estejam prontos para agir. E com as lamparinas acesas, né? Na época não tinha luz elétrica. Como é que você mantém a sua lamparina acesa? Era de lamparina de azeite. Tem azeite de reserva. Esteja preparado. Esteja com a sua luz acesa. Então, meus irmãos, estar sempre vigiando é ter a nossa luz acesa sempre. Ou seja, não apenas de vez em quando. Não é você ter a sua fé acesa só no dia que você vem ao culto. Então a gente guarda o verdadeiro tesouro vigiando sempre, ou seja, estando cada dia, cada hora ligado a Jesus, firmes na fé em Cristo. Em tudo que você for fazer, pensar, planejar, você está conectado com Jesus. Agora, como é que a gente faz para a fé estar sempre acesa e a gente não ser surpreendido dormindo quando Jesus voltar? Bom, aí entra tudo que envolve a vida da igreja, né? Aí entra a sua leitura, o seu estudo da palavra de Deus na sua casa, a oração, a sua devoção particular e familiar, voltar a estudar o catecismo, que resume para nós todas as doutrinas da Bíblia, participar aqui dos cultos sempre, participar das oportunidades. A nossa congregação, por exemplo, oferece reunião para os jovens, reunião para homens e mulheres, né? Oportunidade de servir como professor de escola bíblica, ali você também aprende, e assim por diante. Então, Deus está oferecendo inúmeras oportunidades para a gente, onde a palavra e os sacramentos são dados para nós, para manter a luz da fé, a lâmpada da fé acesa. A gente pode comparar, né, a lamparina que eles tinham, o combustível era o azeite. O combustível da nossa fé é o Espírito Santo. E ele é dado nessas oportunidades.
e nessas ações, né? Ler, ouvir a palavra, estudar, receber a ceia, assim por diante. Então, meus irmãos, guardem o verdadeiro tesouro. Invistam no que é seguro, vigiem sempre. Então, isso quer dizer a gente está sempre ligado, né, a Deus por todas essas formas que eu disse aqui. Especialmente o estudo da Bíblia, que ensina a gente, que fortalece, que guia a gente. Isso parece tão óbvio, né? Mas, meus irmãos, assim, eu vejo, às vezes até irmãos da nossa igreja, postando coisas, né, na internet, usando versículos de maneira errada, porque acharam bonito que alguém colocou lá e vão lá e colocam. Postando coisas que não têm a ver com a fé cristã. Então, se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai conseguir filtrar aquilo que você posta, aquilo que você testemunha, porque isso é um testemunho que a gente dá, né? Essa Bíblia também nos convida, então, a estar sempre aqui, como eu falei antes, desculpe. Porque aqui a gente recebe pelos ouvidos e pelos olhos, quando a gente ouve e lê a palavra, quando a gente canta os hinos, a liturgia, mas também pela boca, meus irmãos, a gente recebe Jesus, né? Nas leituras, na Santa Ceia. E isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a nossa comunhão com os irmãos e nos dá sempre de novo perdão, vida e salvação. Eu estava pensando ontem, estou aqui 1 ano e meio, mais ou menos, né? E quantas crianças nós já batizamos aqui desde que eu estou aqui? Eu estava pensando, uma das coisas que a gente fala para os pais, padrinhos, mas é os pais principalmente, depois do batismo, continuem trazendo o seu nenê na igreja, mesmo que ele não entende nada, mas ele tem que acostumar a vir nos braços do pai e da mãe, estar aqui, para que esse ambiente não seja estranho para ele quando ele crescer. E quando ele tiver ali uns 2 anos, 3, ele vai começar a ir na escola bíblica sem medo, porque ele já está acostumado a vir aqui. E eu, sinceramente, eu nem lembro o nome e todas as crianças que eu já batizei aqui, mas eu já percebo que algumas não estão vindo. Então, como é que a fé dessas crianças vai continuar acesa? Então, para nós guardarmos o tesouro verdadeiro, meus irmãos, Deus então nos dá o seu reino, nos dá a sua palavra, nos dá a Santa Ceia. E Ele não deixa a gente sozinho. Olha o que ele diz lá, o apóstolo Paulo em Filipenses. Deus está sempre agindo em vocês, para que vocês obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Então Deus diz, vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu vou impulsionar vocês, a vocês virem aqui, a vocês fazerem o que me agrada. Eu vou agir em vocês. Então, para a gente ter esse tesouro, meus irmãos, Jesus teve que agir. Ele nos serviu, né? Ele morreu lá na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a fé, aquela fé que então a gente recebeu no batismo. Só que esse tesouro tem mais uma outra surpresa, que aparece no texto ali, às vezes a gente passa despercebido, né? Mas olha o que Jesus está dizendo que ele vai fazer quando a gente chegar no céu. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade, eu lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, ele os servirá. O que ele está dizendo? Quem já assistiu o filme de Jesus, ou aquela série Os Escolhidos, lembra que na quinta-feira santa Jesus fez exatamente isso. Ele se cingiu, ou seja, ele levantou a sua túnica, ele amarrou ela, ele pegou água, ele pegou toalhas e ele lavou os pés dos discípulos. E aí ele está dizendo, quando a gente chegar no céu, aquele Jesus que nós deveríamos servir, ele vai servir a gente. Já pensaram que bonito isso? Eu acho que muitos pais aqui hoje vão ter um almoço especial, né? Vão ser servidos, só sentar lá e ser servido. Ele está dizendo, aqueles que ficarem fiéis até o fim, lá no céu, Jesus vai servi-los na mesa.
Hoje, então, meus irmãos, aqui a festa é em dobro, né? É festa porque nós podemos estar mais uma vez na casa do nosso amoroso e misericordioso Pai, recebendo mais uma vez suas maravilhosas bênçãos. E é festa também porque nós podemos celebrar mais um Dia dos Pais. E nós somos pais felizes se nós podemos ver os nossos filhos encaminhados no caminho de Jesus. Nós podemos ver os nossos filhos tendo o mesmo tesouro da salvação que nós temos. Alguns aqui já não têm o seu pai presente, mas pode ter boas lembranças. Se você está aqui, certamente o seu pai teve parte nisso, para você estar no caminho de Jesus. Agora, a maior alegria que os pais aqui, né, que hoje vão receber uma homenagem especial, a maior alegria que todos nós, na verdade, podemos ter, levar para a nossa vida, meus irmãos, é saber que nós já recebemos esse tesouro. Que o nosso nome está escrito lá no céu. Porque Deus, por Jesus, deu a nós o seu reino, o tesouro da salvação em Cristo. Então, eu quero terminar com uma palavra especialmente para você, homem, você que é pai. Ou, quem sabe um dia vai ser pai. Guarde o verdadeiro tesouro. Você pode até deixar para o seu filho muitas coisas boas nesse mundo, e deve. Uma boa educação, boa saúde. Se você puder deixar alguma herança material, também uma coisa boa. Mas, deixe para o seu filho a herança principal, o maior tesouro que existe. Invista no que é seguro, vigie sempre. E mostre para os seus filhos que o maior tesouro é a salvação de Jesus. Ensine a sua esposa e a sua família a viver assim, a fazer isso. Porque essa é a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos. Vamos confiar, todos nós, no nosso Pai do céu. Ele sabe do que a gente precisa. E Ele promete que se a gente colocar o seu reino em primeiro lugar na nossa vida, nós formos ricos para Ele, Ele vai sempre nos dar tudo o que a gente precisa. E Ele vai nos manter no caminho que vai nos levar lá para receber um dia aquele tesouro. Então, meus irmãos, guardem o verdadeiro tesouro. Pois assim, pais, filhos e todos nós que cremos no Salvador Jesus, nos encontraremos lá no céu, onde o nosso Pai de amor está nos esperando com esse tesouro maravilhoso, onde o próprio Jesus vai nos receber e vai nos servir, e será então tudo muito maravilhoso. Um feliz Dia dos Pais, que vocês pais sempre guardem e compartilhem o tesouro da salvação com a sua família, com todas as pessoas. Amém.